Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Antes de começar a falar, eu já quero pedir aos senhores para curtirem, compartilharem, se inscreverem no meu canal e não se cale, fale. Esse vídeo de hoje será a continuação dos outros que eu venho falando um pouquinho de mim. E esse será o número 4. Como eu já disse nos outros vídeos, que o meu pai era uma pessoa muito severa, era alcoólatra, a minha mãe era muito submissa, e dando continuidade a isso, eu quero falar de algo que ocorreu quando eu estava perto de completar 20 anos. Meu pai chegou em casa altamente embriagado, perdendo mesmo o controle de tudo, e eu estava com minha mãe, meus irmãos em casa. Eu aguardava o meu namorado chegar, que era um sábado, e meu pai, do nada, chegou já fazendo confusão, quebrando tudo, tudo que tinha dentro de casa. Deixou a gente sem nada praticamente. Meu pai, na minha casa tinha uma cacimba, meu pai puxou a televisão do fio, jogou dentro da cacimba. Era a única diversão que a gente tinha dentro de casa e meu pai fez isso. Misturou todos os alimentos que tinha na cozinha, feira de mês, né? Quebrou tudo que tinha lá na sala, sofá, cama, saiu destruindo tudo. Aí saiu e ainda cruzou com meu namorado quando ele foi saindo de casa e disse que ia beber mais, quando chegasse ia matar todo mundo. Meu pai era ex-combatente, como eu já disse, e usava uma arma de fogo. Aí minha mãe ficou desesperada, junto comigo, né? E meu namorado, quando viu aquela cena, disse, não, a senhora tem que sair. Nós pegamos, juntamos a documentação, o restinho de roupa que nos restava, fizemos um nó numa trouxa e fomos para a casa da minha avó, no bairro de Areias. Quando a gente chegou na casa da minha avó, foi um choque, né? Porque a minha avó não esperava aquilo. Chegar a filha mais velha, que minha mãe era a filha mais velha, com os 3 filhos. Era uma situação inesperada. Nós ficamos na casa da minha avó por algum tempo e sempre chegava uma vizinha lá para visitar minha mãe, porque nessa época eu trabalhava, eu saía para trabalhar, chegava essa vizinha para visitar minha mãe e falava, né, que o que meu pai vinha fazendo, que a casa estava muito suja, que entrava todo mundo dentro de casa, se aproveitava dele para ele dar dinheiro, pagar bebida. Ele estava perdendo muito peso, estava muito magro, dormia de porta aberta, era aquele escassel. Resultado, nós fomos levando essa situação adiante, mas nunca era confortável viver na casa da minha avó, porque a gente, além de ter feito aquela desarrumação na casa dela, porque tirou ela do conforto para abrigar mais 4 pessoas. Então, a situação foi passando, e meu namorado achou por bem nós casarmos. Então, a pedido da vizinhança, e meu pai também veio umas 3 vezes na casa da minha avó, ele descobriu que minha mãe estava lá, ele veio umas 3 vezes pedir por tudo para minha mãe voltar, que não fazia mais aquilo, que ia se consertar. Então, nós voltamos, porque já estava perto do casamento, que nós marcamos o casamento bem rápido, e nós marcamos o casamento, meu namorado já tinha comprado algumas coisas para a nossa casa, e era o mais correto, né? Já que a gente ia voltar, que eu queria me libertar daquilo ali, eu não suportava viver naquela vida. Eu dormia no trabalho, chegava no trabalho, que eu trabalhava num caixa de loja,
eu ficava cochilando. Várias vezes isso aconteceu. Quando eu vi era o patrão batendo no caixa para poder eu me acordar. Porque eu passava a noite em claro, quando meu pai fazia isso. Meu pai começava fazendo essas asneiras dentro de casa, ninguém dormia. Aí nós voltamos e meu pai passou uns 3 meses quietinho, bem quietinho, não fazia nada, não estava bebendo, se controlando o máximo. E chegou o meu casamento. Chegou o meu casamento, meu pai continuava bonzinho, né? Mas aí depois que eu saí de casa, aí meu pai começou. Começou bebendo muito, 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 fazendo tudo o que ele fazia novamente. E só parou quando faleceu, quando veio a óbito, né? Porque isso ainda durou, depois do meu casamento, durou mais uns 15 anos para meu pai parar de beber, né? Quando faleceu. Quando eu saí para casar, meu irmão ficou em casa, meu irmão ainda era jovem, né? Que eu sou mais velha do que ele, 7 anos, eu casei com 21. Então, meu irmão não tinha tanto pulso forte para controlar o meu pai. Mas quando ele passou a ser do exército, ele era soldado do exército, aí meu pai foi, assim, tendo mais um certo cuidado, mas só parou mesmo de beber quando faleceu. Então é isso, gente. A minha história de vida, um pouquinho da minha história de vida é essa. Eu vou parar hoje. Esse é o último vídeo, né, da série, porque eu já falei que meu pai era alcoólatra, que a minha mãe era submissa, que a gente era pessoa, família muito humilde. Os vizinhos era quem socorria geralmente a gente, sempre a gente dava graças a Deus quando chegava um vizinho para nos socorrer. A pedofilia, que fez parte da minha vida, eu não podia contar para uma pessoa dessa, como eu já falei. E meu casamento muito rápido, que eu não queria casar, não tinha tanta necessidade, mas casei por força do destino. E é isso. O restante vocês vão saber depois, no livro, onde eu conto mais alguma coisa. Então, muito obrigada desde já pela companhia de vocês. E na próxima semana eu terei mais vídeos, não sobre mim, outros vídeos sobre a pedofilia, né? Que é o tema que eu sempre venho abordando, sempre venho juntando coisinhas daqui, uma situação dali, para poder repassar para vocês. E cuide dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, enfim, dos seus parentes, e pode até cuidar de algum vizinho que estiver numa situação de risco. Você que está aí do outro lado, se perceber alguma situação que coloque uma criança em perigo, no que diz respeito à pedofilia, diz que o número 100, não precisa você se identificar. Você basta contar a situação, fornecer endereços, que com certeza a polícia estará pronta para agir. Então é isso, minha gente. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e não se cale, fale.